Youtuber, minha gente, mas eu sou o professor Chotem continuar. Olá, meu nome é Hugo Braga e nós vamos continuar o nosso aprofundamento no estudo da classe morfológica dos verbos. Na nossa aula anterior a gente falou a respeito um pouco dos verbos irregulares. Existe uma categoria de verbos irregulares que ele ganha um nome próprio, que é anômalos. Em especial são os verbos ser e os verbos ir. Nós vamos conjugar os dois aqui no modo indicativo e depois no subjuntivo. A seguir, a gente vai ver um pouco lá sobre os defectivos, os abundantes e, se der tempo, a gente fala um pouco sobre locuções verbais. Tudo bem? Então vamos lá. O verbo ser e o verbo ir, eles são verbos que podem servir como verbos auxiliares, ou como verbos principais. Então, no modo indicativo, que é aquele modo da certeza, em que há uma maior certeza sobre o acontecimento, que ele aconteceu, que ele acontece ou que ele acontecerá, existem dois tempos em que existe uma... como é que eu posso dizer? Que existe uma correspondência, e uma exata correspondência entre esses. Então, eu coloquei aqui já de modo comparativo. Vamos lá. Então, olha por que ele é chamado de anômalo, Por que ele é tão irregular? Porque existe uma completa mudança, O verbo é ser, Eu sou, tu és, ele é. Nós somos, vós sois, eles são. Sem acento aqui, Senão fica o plural de sol, fica sóis na segunda pessoa do plural. O verbo é ir, mas olha como ele muda, Eu vou, tu vais, ele vai. Nós vamos, vós ides, eles vão, Então, o verbo ir na segunda pessoa do plural, o vós, que é mais difícil para nós, ele aparece aqui como ides. Mas os dois coincidem, quando eu falo do pretérito perfeito. Então, eu sou, ora, eu fui um bom aluno, Mas eu fui à igreja ontem, no sentido de ir àquele lugar. Então, coincide, é exatamente da mesma forma. Eu fui, tu foste, ele foi, nós fomos, vós fostes, eles foram. Então, só destacando para que a gente lembre aqui, a segunda pessoa do pretérito perfeito não tem o S, É o único lugar em que o S não aparece. O S ele aparece aqui na segunda pessoa do plural, não no tu, na segunda pessoa do singular. No pretérito imperfeito existe uma diferença e a gente vê, por isso que eles são chamados de verbos anômalos. Olha, eu vou, eu fui, eu ia. Olha como é diferente, como muda completamente a forma. Eu sou, eu fui, eu era, com relação ao verbo ser. Então, uma completa mudança. Então, sempre primeiro o ser, depois o ir. Então, eu sou, eu fui, eu era, Tu és, tu foste, tu eras. Ele é, ele foi, ele era. Nós somos, nós fomos, nós éramos, Vós sois, vós fostes, vós éreis. Eles são, eles foram, eles eram, A diferença do imperfeito para o perfeito é que a ação se repete, ela tem uma duração maior no passado, Então, eu vou, agora com o verbo ir, eu vou, eu fui, eu ia, Olha como ele muda completamente, Tu ias, ele ia, nós íamos, vós íeis, eles iam, Sempre mais difícil é a conjugação do vós. A gente percebe, Aqui, por exemplo, um padrão de acentuação no presente indicativo. Tu és, ele é sempre acentuado. Eu, às vezes, vejo aluno do ensino médio que não consegue diferenciar a conjunção aditiva e, do verbo ser acentuado. Por favor, isso aqui é essencial. Não justifica nenhum uso de aparelho eletrônico, celular ou computador que tem corretor automático para você não saber identificar o verbo ser. Ele é. Alguma coisa é. E aqui a gente vê esse padrão aqui, do nós e do vós. Éramos, íamos. Éreis, íeis. O mais que perfeito, como o perfeito, ele coincide, E aqui não é fora, é fora, Antes tinha o acento diferencial que agora não existe mais, para mostrar a diferença lá da preposição ou do advérbio, Do advérbio, que indica a relação de lugar, Dentro e fora. Bom, mais que perfeito. Eu fora, tu foras, ele fora, nós fôramos, vós fôreis, eles foram. Então aqui serve tanto para o verbo ser quanto para o verbo ir. No futuro do presente e no futuro do pretérito há a diferença,
E a gente volta lá no S, ó, que estava um pouco perdido aqui nessa forma, né? Com relação ao verbo ser. Então, eu serei, tu serás, ele será. Nós seremos, vós sereis, eles serão, né? O verbo ir no futuro do presente, eu irei, tu irás, ele irá. Nós iremos, vós ireis, eles irão, né? Olha aqui, ó, o futuro do presente tem o a, ti, o o. E o padrão volta a ser esse aqui, ó, né? A segunda e a terceira pessoa. Serás, será. Irás, irá, né? E faz toda a diferença esse acento, por exemplo, né? Porque, por exemplo, nessa palavra aqui, se eu tirar o acento, fica o substantivo ira, né? A ira. Então, eu preciso usar esse acento. Ele irá, né, ao cinema amanhã, por exemplo, né? A diferença aqui, do futuro do presente para o futuro do pretérito, pretérito é de serei para seria, né? Então, tu serias, ele seria, nós seríamos, vós seríeis, eles seriam. Ó, o acentinho aqui, ó, aparecendo também como uma espécie de padrão, né? Voltando no que a gente tinha visto aqui, ó, no pretérito imperfeito, né? O futuro do pretérito, ó. Pretérito, né? De novo a gente vê aparecendo aqui, ó, esse padrão de acentuação. Seria, 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 seríamos, seria, seriam. E o ir, né? Iria, irias, iria, nós iríamos, vós iríeis, eles iriam. Tudo bem? Eu vou apagar para a gente falar do modo subjuntivo ainda sobre esses dois verbos, porque existem diferenças que para nós interessam. Seguindo o fluxo com os verbos ser e ir, eu percebi que eu havia me esquecido de utilizar, né, as formas nominais. Então, esse é o infinitivo, o gerúndio sendo, né, e o particípio sido. Eu havia sido o melhor aluno da classe, por exemplo. O verbo ir, né, indo e ido. Eu tinha ido ao cinema ontem. Então, no modo subjuntivo, vamos lá, vamos fazer a conjugação. Se o indicativo são 6 tempos, os subjuntivos são 3 tempos. O presente, o imperfeito e o futuro. A gente vai usar sempre esse que, esse se e esse quando para nos auxiliar na hora de conjugar. Então, vamos lá, com o verbo ser. Que eu seja, que tu sejas, que ele seja. Que nós sejamos, que vós sejais, que eles sejam. Né? Eu sou, tu és, ele é. No presente do indicativo, no presente do subjuntivo, que eu seja, que tu sejas, que ele seja. Né? Algumas pessoas ainda insistem lá em usar o e no final aqui, né? Seja. Mas, para a gramática normativa, essa forma é errada, não é? Então, olha o verbo ir, como muda. Que eu vá, que tu vás, que ele vá. Que nós vamos, que vós vades, que eles vão. Né? No presente do indicativo, eu vou, tu vais, ele vai. Nós vamos, vós ides. Né? Aqui volta o D, ó, mas a forma é diferente. Vades, né? Eles vão. Aí aqui coincide, né? Eles vão, que eles vão. Né? É a mesma forma no presente do indicativo e no presente do subjuntivo. O imperfeito e o futuro vão coincidir para os dois verbos, para ser exatamente, né? Se eu fosse um bom aluno, né? Se eu fosse a igreja. Então, tanto faz se o verbo é ser ou o verbo ir. Da mesma forma aqui, ó, quando eu for juiz, não é? Quando você for ao clube. Não muda. Então, se eu fosse, se tu fosses, se ele fosse. Se nós fôssemos, ao acento, né? Se vós fosseis, se eles fossem. No futuro, quando, né? Então, quando eu for, quando tu fores, quando ele for. Quando nós formos, quando vós fordes, e eu até que é fechado mesmo, né? Senão fica aparecendo a marca de carro, Fordes, não é o caso, né? Fordes, quando eles forem. Bom, daí eu aproveitei então para a gente fazer mais rapidamente e observar com relação a esses verbos que já são mais difíceis, o uso do imperativo, né, que é o modo da ordem. O imperativo só tem um tempo, só é o presente. A ordem só pode ser emitida no presente. Então vamos observar aqui como é que é o comportamento deles, né? Primeiro, sejais, vais... pronto, aqui é um imperativo afirmativo e o imperativo negativo, tá? A gente tem também o que a gente chama de imperativo negativo, que é quando a gente acrescenta o não, né? Ou jamais ali. Eu vou colocar aqui para diferenciar. Então começa com ser, né? Nos dois, no imperativo afirmativo e negativo, e depois a gente passa para o ir. Então, ser forte, né? Se eu estou falando para alguém conjugando na segunda pessoa. Não existe a primeira pessoa, né? Porque eu não vou dar uma ordem para mim mesmo, só para uma segunda ou uma terceira pessoa.
Então, seja você, sejamos nós, existe a primeira pessoa do plural, né? nessa forma de se incluir. Sede vós, os primeiros, né? Sejam vocês. Então, aqui é igual ao substantivo a sede, né? Mas aqui é o verbo ser. Aí existem algumas modificações, ó. Por exemplo, na segunda pessoa, a gente volta lá um padrão anterior, ó. Não sejas, né? Aqui, ó, sejas. Tá vendo do tu aqui, ó? A gente volta nesse padrão no negativo. Embora aqui no afirmativo seja se, né? S-E e o acento circunflexo. Então, não sejas tu, aqui mantém, né? Não seja você, não sejamos nós, não sejais vós, né? Ó, sejais, não sejam vocês. Então, o tu e o vós, ó, é igualzinho o subjuntivo, né? No imperativo. Então, a gente deve destacar, então, o se e o sede aqui, ó, como modificações que a gente deve entender, porque aqui vão derivar, né, do modo subjuntivo. Olha o ir. Eu acho que é o mesmo padrão que vai acontecer, né? Vai mudar aqui, ó, a segunda, né? Que é o vas que vai voltar para cá, ó. Então, é isso, né? Vai tu, vá você, vamos nós, ide vós, né? E vão vocês. Então, as diferenças aqui, né, é o vai tu, vai e o ide vós, né? São esses aqui que vão ser diferentes, né? Não, vou colocar igual eu fiz no primeiro caso lá para ficar bem marcado aqui. E no negativo, né? A gente vai voltar nas formas lá do presente do subjuntivo. Então, não vás tu, né? Não vá você. Igual se fosse a terceira pessoa, né? Porque o você a gente já sabe, ele funciona como terceira pessoa do singular. Não vamos nós, não vades vós, ó, o vades. Voltando aqui, ó, que é ide, né? Quem é da Igreja Católica sabe que é o padre termina a missa dizendo ide em paz e que o Senhor vos acompanhe, né? E as pessoas dizem graças a Deus, porque eu estou fazendo a concordância, né, com a segunda pessoa do plural. Perceba, ide em paz e que o Senhor vos acompanhe, né? A forma litúrgica ainda usa o vós, né? Aqui a gente volta lá ao vades, né, que eu marquei para vocês, que não vão vocês. Tudo bem? Então vamos falar um pouquinho dos defectivos agora. Vamos lá então falar agora sobre os defectivos e sobre os abundantes. Os defectivos são aqueles que não são conjugados em todas as pessoas verbais, né? Algumas vezes falta a eles a primeira pessoa, algumas vezes eles só são conjugados na primeira do plural e na segunda do plural. Então, por exemplo, o verbo doer, né? Tem como dizer eu dou, porque senão fica sendo o verbo doar. A mesma coisa acontece com o verbo falir, né? Eu falo, senão fica sendo o verbo falar. Então, não existem as primeiras pessoas desses dois verbos, né? Por essa razão, mas por outras razões também não existem de abolir, colorir ou demolir. Por causa da sonoridade, acho que optou-se por não, né, manter essa forma. Abolo, coloro, demolo, né? Então não são possíveis, não existem formalmente essas formas, né? Essa conjugação. Bom, alguns outros que têm peculiaridades, por exemplo, os fenômenos da natureza, né? Eles só são conjugados na terceira pessoa, porque são fenômenos que não têm o sujeito que os realiza. Então, amanhece, anoitece, chove, neva, geia, né? De acordo com o fenômeno, ele relampeja, troveja. Então, você só vai ter uma única pessoa, né? Vai ser unipessoal ou impessoal, né? É praticamente a mesma coisa. Impessoal porque não tem quem realiza e só tem uma pessoa. Eu conhecia os verbos aprazer e desprazer, mas não sabia que o substantivo prazer poderia também ser um verbo, prazer, né? Então você diz que alguma coisa, se você gosta de alguma coisa que te dá prazer, isso me apraz. Ou isso não te dá prazer, isso me despraz, por exemplo, né? Uma espécie de verbo pronominal. Mas eu não conhecia, então isso me praz. É possível também essa forma, né? Os sons de animais, aqui eu coloco eles no infinitivo, né? Mas o gato mia, sem o R, né? O cachorro late, né, com o E no final, sem o IR, né? O gir, zumbir, zurrar, qualquer som de animais também só tem, né, uma única pessoa, por isso é um verbo que a gente chama de defectivo. Os verbos acontecer, convir, ocorrer, suceder também. Eles, né, por exemplo, a festa aconteceu, né? Isso convém, né? Ocorre tal coisa
coisa ocorreu, né? Isso sucede. Então, essas formas verbais só tem uma única pessoa. Um caso especial que é importante a gente destacar é o caso do verbo haver, no sentido de existir, né? Existem muitas pessoas, né? Há muitas pessoas. Então, existiam muitas pessoas. Havia muitas pessoas e não haviam, com M no final. Porque esse verbo não tem uma forma no plural, só existe a terceira pessoa do singular, né? A gente vai ter sempre só a terceira pessoa do singular. Então, eu coloquei aqui ó, nos tempos, né, do indicativo e do subjuntivo para a gente conjugar uma única vez. Então, há no perfeito, houve. No imperfeito, havia. Né? No mais que perfeito, houvera. Haverá uma festa amanhã. Haveria um discurso, né? E aqui, que, se, quando, né? Que haja com H. Porque sem o H, o verbo agir, né? Haja, no sentido de que alguém, né, realize a ação. Então, haja se houvesse, e quando houver a vacina, né, nossa situação ficará melhor. Tudo bem? Então, esses são os verbos que a gente chama de defectivos, porque eles não existem, né, na primeira, segunda e terceira do singular, na primeira, segunda e terceira do plural. Já os verbos abundantes são aqueles que permitem mais de uma forma no particípio passado, né? Então, a regra geral é o seguinte, acho que a gente já falou em aulas anteriores, mas só para a gente retomar. Se eu tenho uma locução verbal, quando eu tenho um verbo conjugado e outro, né, numa forma dessas aqui do particípio, se eu uso ter ou haver, eu vou usar a forma analítica. Tudo bem? A gente vai chamar de forma analítica, com ado ou ido. Se eu tenho ser ou estar, eu vou usar a forma sintética, que vai ser essa nossa segunda. Então, eu coloquei aqui alguns exemplos, mas a gente pode fazer oralmente sobre essas. Então, por exemplo, aceitar, ó, tinha aceitado, né? Eu fui aceito. Tudo bem? Entregar. Então, havia entregado o trabalho, né? O trabalho está entregue. Ó, de novo, vamos fazer com esses quatro, né? Ele tinha ganhado o prêmio. O prêmio foi ganho, né? Havia matado a cobra, né? A cobra está morta. Tudo bem? Então, essa segunda forma aqui, ó, é o que a gente vai chamar de forma sintética. E aqui tiver o ado, tudo bem? Se for AR, né? Ou o ido, se for ER ou IR, vai ser o que a gente vai chamar de forma analítica. Então, né? Pagar, pagado, pago. Pegar, pegado, pego. Salvar, salvado, salvo. Eleger, né? Elegido, eleito. Morrer, morrido, morto. Prender, né? Prendido, preso. Exprimir, exprimido, expresso. Né? Imprimir, imprimido, impresso. Tudo bem? Acho que pelo tempo que nós temos, não convém entrar na locução verbal, porque é um assunto que vai se demorar um pouco mais. Então ficamos por aqui e a gente vai ter mais uma ou duas aulas sobre verbos e finalizamos o assunto. Acho que depois das locuções verbais a gente já pode se encaminhar para os advérbios. Era isso que eu tinha para falar. Muito obrigado pela sua atenção.